Bom, olá pessoal, olá amigos, amigas, aqui estamos para mais uma reflexão, agradecendo o convite, agradecendo a oportunidade. Eu sou o William Jacob, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e hoje a gente vai falar de um tema bem propício ao momento em que vivemos. O tema é O ano termina e nasce outra vez. Então é claro que nós falaremos aqui das expectativas pessoais ou não das pessoais, mas das expectativas que cada um de nós, de certa forma, cria em relação àquilo que vai acontecer. As minhas expectativas, é claro, eu tenho em relação ao ano que vem, mas ao ano que se inicia, né? Eu não sei quando é que vocês vão assistir isso aqui, uns antes da virada do ano, outros depois. E é claro que eu estou aqui, de certa forma, esperando que 2021 seja um ano bom, um ano de muita paz, um ano de mais tranquilidade, né? Até porque o ano que termina, é o tema da nossa palestra então, é o ano termina e nasce outra vez. Esse ano que termina é um ano difícil para muita gente. Esses dias eu ouvi de um youtuber que a gente se sente como se estivesse no mar. Quando a gente entra no mar, não sei se alguém já passou por essa experiência, e você entra, de repente vem uma onda e te derruba. E quando você está ali se organizando para ficar de pé, vem outra onda e te derruba de novo, e você bebe água e capota, e entre afogamentos e joelho ralado. Depois de muito e muito tempo e muito esforço é que a gente vai conseguir de fato ficar de pé ali e tentar curtir um pouco do mar. Então 2020 foi mais ou menos isso, né? Logo em março, aqui no Brasil, entramos no que se chamou de quarentena, e depois essa quarentena foi sendo flexibilizada de acordo com a avaliação de cada cidade, de cada estado, da realidade de cada pessoa. Usa máscara, outros não usam, uns guardam o distanciamento, outros não. Enfim, foi um ano difícil, um ano complicado e que a gente precisa tirar muitas e muitas lições. Então, antes de iniciar as nossas reflexões, eu gostaria só de deixar minha solidariedade, né, às vítimas fatais, enquanto eu gravo este estudo, essa palestra. Nós já passamos no Brasil de 190 mil mortos. O mundo se aproxima do número de 2 milhões de mortos pela Covid. Então a gente não pode se manter indiferente a isso que realmente acontece e que tem mudado a estrutura de muitas famílias. Então, minha solidariedade a essas vítimas, esses espíritos que desencarnaram na pandemia, aos seus familiares, também aos que estão lutando contra o vírus. Nós temos um número muito grande de pessoas internadas, algumas em estados críticos, entubados, enfim, é uma situação delicada. Também presto aqui minha solidariedade aos que perderam seus empregos e hoje dependem de assistência do governo ou assistência de entidades religiosas, de amigos, de pessoas conhecidas. Também aos profissionais da saúde que, né, exerceram um papel fundamental, né, neste ano de 2020, que a gente valoriza ainda mais algumas profissões, não só dos profissionais de saúde, mas os entregadores, né, que possibilitam que as pessoas fiquem nas suas casas, evitando então aglomerações, trazendo na nossa porta aquilo que a gente compra, os limpadores, os varredores de rua, enfim, todas as profissões que foram e são essenciais neste momento. A gente precisa agradecer a todos esses, porque esses tornaram possível a gente seguir em frente com uma certa segurança, né? Então, muito obrigado a todos vocês, nossa gratidão, nossa prece, a todos que têm feito a sua parte, né? Que eu incluo nisso também, é claro, políticos, não políticos, religiosos, líderes, pessoas que têm uma certa influência, formadores de opinião, youtubers, jornalistas, todos que de certa forma colaboram para levar informação, para fazer algo positivo e produtivo, sem colocar em risco e sem, né, ampliar esse sofrimento por demais grande nesse período. Mas enfim, vamos agora, feitas essas considerações em relação à pandemia, o ano, né,
é assim, todo ano o ano acaba, né? Todo ano a gente passa por esse período de olhar para trás, de ver o que que aconteceu. Alguns gostam dessa época, alguns se sentem bem nessa época do ano, outros ficam mais nostálgicos, mais melancólicos. Alguns encaram essa virada de ano sem dar a ela importância, já que é apenas uma questão numérica, é um dia qualquer do ano, como acaba meia-noite e começa outro dia, é apenas uma virada que para muitos não vê tanto sentido até em comemorar, já que todos os dias um dia acaba e outro começa. E chega um momento em que o 31 de dezembro chega e o 2021 inicia, como já tivemos isso por tantas e tantas vezes, claro, é importante para alguns, a gente deve respeitar, eu não quero aqui dizer se é ou não é importante, estou apenas colocando essas possibilidades. E é claro, assim, que o ano, eu pelo menos eu acredito assim, que questão de ano, de número, não existe nada mágico. O ano, ele vai ser aquilo que a gente fizer dele, né? Não é porque mudou que, opa... Mas é claro que não dá para ignorar também que há uma renovada de esperança, uma renovação das energias, de um pouco de pensamento. A gente meio que tem essa mística, né, de que, opa, virei o calendário 2020, que foi essa tragédia que foi, ficou para trás, agora é vida nova. Então, há sim isso em muitas pessoas, a gente precisa respeitar, mas independente do que a gente acha em relação a isso, se a gente se apega, né, a essas passagens, né, uma passagem de um ano para o outro ou não, eu acho que não deixa de ser o momento da gente olhar para trás e, de certa forma, fazer uma avaliação. A gente pode fazer uma avaliação coletiva, como é que a sociedade se comportou ao longo desse ano, né, quais conquistas coletivas nós tivemos, ou quais prejuízos coletivos também nós, infelizmente, tivemos. É importante, eu acho, sabe? A gente ter esse olhar para o passado, ele faz bem, né? Ele traz aprendizado, aquilo que a gente fez e que nos fez bem e que fez bem para os outros e que pode ser repetido, ampliado e aprimorado sempre, eu acredito. Aquilo que a gente fez que não foi legal e que me fez mal ou fez mal para os outros, agora é a oportunidade de eu rever comportamentos, rever condutas, em busca de ser uma pessoa melhor. Enfim, esse período do ano ele é propício a isso, como aniversário, pelo menos eu sou assim. Aniversário eu costumo. É um fechamento de um ciclo, né? Como o ano é um fechamento de um ciclo. No aniversário, tenho tido esse hábito cada vez mais de tentar fazer uma retrospectiva pessoal, né? Puxa, do ano passado para cá, o que é que eu fiz a mais que eu não fazia? Que tipo de atividade que eu passei a ter, a incrementar a minha rotina? Que tipo de atividade que eu tinha no ano passado e não tenho mais? Quais as amizades que eu fiz neste ano? Quais são aquelas que, eventualmente, por motivos diversos, eu tinha e não tenho mais? E aqui eu não estou colocando que foi briga, não. Às vezes a vida nos distancia das pessoas. Alguém que muda para outra cidade, outro que muda de emprego, outro que desencarna, alguém que namorava um amigo ou uma amiga e de repente esse casal terminou e a gente perde o contato, um esporte que você praticava e não pratica mais. Então a vida vai nos aproximando de umas pessoas, nos afastando de outras, e é bom a gente olhar para trás para fazer essa análise. A gente pode se surpreender. E a gente pensa que não, mas um período de um ano a gente é capaz de fazer muita coisa, de abrir mão de tantas outras. E tem uma frase interessante que ela vai nortear um pouco essa nossa conversa aqui, de que o passado eu não vou citar o autor porque eu pesquisei no Google e vi vários autores se apropriando dela. O passado é lugar de referência, não de residência. Ou seja, eu busco o meu passado para ter uma referência, mas não para morar lá. E esse é um ponto importante, porque a gente às vezes olha para o passado e vê eventualmente as burradas, os erros, os equívocos, e fica lá, remoendo aquilo. E aquilo nos impede de progredir, porque a gente fica cheio de culpa, e a culpa paralisa o indivíduo.
A culpa é paralisante, a gente precisa ter isso em mente. Ah, William, mas como que eu faço se eu sinto? Não tem como eu simplesmente desligar o botãozinho aqui, não sentir mais culpa. A culpa faz até bem, se for entendida como um sinal de que, opa, eu reconheço o erro. Eu reconheço, então eu sinto culpa, sinto desconforto, sinto mal-estar. Mas eu não posso ficar preso nisso. Então eu tenho que reconhecer o erro, a partir daí buscar forças para assumir a própria responsabilidade em transformar a realidade, se ela for transformável ainda, porque às vezes o que eu fiz teve consequências diversas e a vida seguiu. Então eu preciso agora assumir a minha responsabilidade para não fazer de novo, porque a vida vai nos dar sempre novas oportunidades, vai nos colocar em novas situações, talvez com pessoas diferentes, talvez em circunstâncias diferentes, com certeza num tempo diferente, já que o passado nunca mais volta, para mostrar que é possível fazer diferente. Não que a gente possa olhar para o ano de 2020 como referência, mas não como residência. Isso é um ponto interessante. E quando se fala em olhar para o passado, é interessante a gente. Eu gosto de trazer uma comparação de quem, por exemplo, mesmo que a pessoa não dirija, mas ela. Que eu tenho amigos que não sabem dirigir, faz parte, mas mesmo quem anda de passageiro vai entender o que eu vou falar. Quando a gente anda de carro, a gente olha no retrovisor, em muitos momentos. E o retrovisor ele é menor do que o para-brisa. Por quê? Porque eu vou olhar mais para frente do que para trás. O retrovisor vai me mostrar o que já passou, enquanto o para-brisa me mostra aquilo que eu estou passando e aquilo que eu vou passar. E no carro é assim, já pensou se eu for ficar olhando só no retrovisor? Ou nesse aqui central, ou nos retrovisores externos? Se eu ficar só olhando para trás, o que vai acontecer comigo? Eu vou bater, vou me machucar, vou me ferir. Então, o passado é isso, assim, a gente precisa entendê-lo como importante, mas eu não posso ficar olhando só para ele, porque senão eu vou me ferir, vou me machucar, vou adoecer. Então, o para-brisa ele é muito maior do que o retrovisor, como a nos mostrar, olhe para frente, mas busque o que passou só para ter uma referenciazinha e volte a olhar para frente. A vida é assim. Tem uma música do Legião Urbana que eu gosto muito, Tempo Perdido, né? Lá ele fala: todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Então, quer dizer, ele lembra, mas não fica preso nessa lembrança. Ele lembra e esquece. É claro que esse esquecimento, às vezes, ele é impossível. Pode ser que alguém tenha se separado nesse ano, nessa pandemia, alguém que perdeu um familiar, e às vezes até alguém que transmitiu o vírus para esse familiar, a pessoa fica com culpa. Alguém pode ter sido atropelado, que ficou sem um dos membros. Como é que vai esquecer? Não esquece. Mas aqui é só dentro dessa poesia de Renato Russo, ele vai nos propor: lembro e esqueço como foi o dia. E ele diz sempre em frente, não temos tempo a perder. Isso é um fato, que a gente às vezes perde muito tempo naquilo que já passou. E isso tem a ver, tudo isso que eu falei até agora, tem a ver com autoconhecimento. Porque quando eu olho para mim, quando eu olho para o meu passado, eu busco me conhecer. E aí a gente vai falar um pouco aqui de autoconhecimento, que vai estar lá no Livro dos Espíritos, questão 919A. O autoconhecimento é a chave do progresso individual. Então, para eu destrancar uma porta, eu preciso de uma chave. E para eu progredir, vai dizer Santo Agostinho, essa questão 919A, eu preciso me conhecer. O autoconhecimento é a chave do progresso individual. E ele vem justamente como um complemento da pergunta 919, que Kardec queria saber quais os meios, qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de melhorar nesta vida e resistir às atrações do mal. E esse talvez seja o nosso grande objetivo para 2021. Bom, pelo menos eu estou aqui falando com espíritas ou simpatizantes do espiritismo.
E a gente sabe que a nossa grande meta da encarnação é desencarnar melhor do que reencarnou, ou seja, transformar-se moralmente. Então, eu posso fazer essa análise para 2021 e estendê-la para 2022, 2023. No meu caso, que vou desencarnar no próximo século, 2101, eu posso estender isso. Então, qual que é a resposta? Um sábio da antiguidade Evoluo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento é a chave para que a gente melhore nesta vida e resista às atrações do mal, porque é por não resistir a essas atrações que nós nos complicamos. Então, vem a tentação, vem a atração, eu não resisto e, de repente, posso até ter uma alegria momentânea. Quando a gente cede a uma tentação que a gente sabe que é errado, a gente pode ter momentaneamente um prazer imenso. Só que depois vem a consequência. E melhorar-se nesta vida, eu acho importante destacar isso. Porque a gente está falando aqui de ciclo, do ciclo anual. Mas dá para ampliar isso um pouco. E às vezes a ideia de imortalidade da alma, ela pode causar em alguns indivíduos um sentimento de que dá para deixar tudo para sabe-se lá quando. Então é muito comum, por exemplo, espiritualistas, eu não me refiro apenas aos espíritas, menosprezarem a importância de uma atitude mais positiva, propositiva e de renovação na vida. Às vezes eu vejo pessoas assim, não, mas vamos deixar a vida tomar o seu curso e a gente não precisa fazer nada. Nós somos espíritos imortais, então para que preocupar com tanta coisa? Por que vamos preocupar com as questões sociais? Com N outras questões, às vezes até políticas, questões da saúde. As pessoas ignoram, acham que preocupar com isso não é importante. Porque, como a gente sabe que é espírito, nós somos espíritos, aí tem gente que pensa assim, então, para que vamos preocupar com as questões do mundo? Com as questões materiais? E aí não se preocupa. E ao não fazer isso, a gente esquece que está encarnado, que nós somos um espírito, mas passando por uma experiência corpórea, com a responsabilidade de fazer algo para o mundo ficar melhor quando a gente deixá-lo. Isso é interessante. Então, se situar como um membro ativo na sociedade, como alguém que é capaz de fazer algo em si e que isso repercuta no mundo. Então, quando Kardec pergunta, meio prático e mais eficaz, ele não quer teoria, de melhorar-se nesta vida. E o melhoramento nesta vida depende de como eu lido com as coisas do mundo. Como eu me importo com as coisas do mundo. E aí vem o autoconhecimento. E depois Kardec pergunta, mas como é que a gente faz isso? Aí a resposta, depois eu até convido a todos a acompanharem 919A, muito bonita, mas começa com uma frase assim, mais ou menos assim, fazei o que eu fazia, ou seja, a força do exemplo, que Santo Agostinho fez. Ao término do dia, passava em revista todos os seus atos, perguntava se naquele dia houver ofendido alguém, ofendido a Deus, enfim, ou se ele tinha acertado alguma coisa. É muito bonita a resposta, não vou ter como aqui hoje explorá-la bem, mas deixo o convite. Mas o fato é, ele nos convida ao autoconhecimento. E aqui é claro que num sentido mais amplo é saber quem eu sou, ou saber o que eu sou. Eu sou espírito imortal. Ok. Então pronto, me conheci? Não. Se conhecer é buscar conhecer as próprias fragilidades. Opa, qual que é o meu calcanhar de Aquiles? Qual que é o meu ponto fraco? O que que me tira do sério, por exemplo? Uma coisa bem prática. O que me irrita? Tanta coisa que nos irrita nessa pandemia que é um ponto. E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu li um livro recentemente chamado A Virtude da Raiva, do Arun Gandhi, neto de Mahatma Gandhi. Porque eu já me senti culpado de sentir raiva. Então, o meu processo de autoconhecimento
eu me pegava sentindo raiva de alguma coisa na própria pandemia e me sentia mal. Eu falava assim, puxa vida, eu sou espírita e estou sentindo raiva. Ou até pior, eu sou palestrante espírita e tô sentindo raiva e às vezes demonstrando essa minha raiva. E aí, quando eu li esse livro, ele me ajudou muito até a aceitar a raiva que eu sinto. Porque eu fui descobrir que Gandhi também sentia raiva. A grande diferença é que ele falava, né, que é preciso utilizar a raiva para o bem. Porque a raiva ela vai até nos dar um senso do que é justo e do que é injusto. Não tem como ser indiferente às injustiças do mundo. Na verdade, ter como sempre tem, né? Mas será que é saudável? Krishnamurti tem uma frase que é mais ou menos assim: não é sinal de saúde estar se adaptado a uma sociedade doente. Porque a gente passa por isso às vezes. Eu me adapto à doença da sociedade e acho que estou saudável, estou com saúde. Quando na verdade essa adaptação é um indício de que também adoecemos. Então sentir raiva talvez faz parte, talvez é bom. A grande questão é que no autoconhecimento eu vou olhar para 2020 e falar, nossa, mas senti raiva demais. Mas e aí, o que você fez com isso? Porque Gandhi era adepto e propagador da não violência. Ele não transformava a sua raiva em violência. Ele transformava em protestos? Sim. Protestos pacíficos. Ele às vezes fazia suas caminhadas para protestar. Fazia lá o seu jejum em forma de protesto. No momento de raiva ele começava a pegar ali a roda para afiar, para fazer o tecido, costurar a própria roupa, como um protesto ao que a Inglaterra impunha a Índia, comprando algodão cru, levava, industrializava a roupa e vendia caríssimo para os indianos. Então ele, com aquela raiva daquilo que acontecia, ele montou um movimento pacífico e que libertou a Índia do domínio inglês. Então esse é um ponto, é analisar qual que é meu ponto fraco, porque não é que eu precise eliminar o ponto fraco, é só transformá-lo em ponto forte. Porque aquilo que é a minha fraqueza pode ser a minha fortaleza. A raiva que é meu ponto fraco hoje, porque a partir dela eu me torno uma pessoa violenta, quero bater, quero brigar, quero explodir, quero matar. Algumas pessoas querem matar quando sentem raiva. De repente eu posso pegar essa minha raiva e utilizá-la bem, transformá-la e ela ser minha fortaleza. E isso vale para todas as outras coisas. Não vou citar tantos exemplos para a gente tentar avançar um pouco, mas Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, que é um livro interessantíssimo, ele vai dizer que o autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis e nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar. Transformar não é eliminar. Isso é transformação moral, que Kardec propõe transformar as coisas. E a gente vai transformando aquilo que a gente precisa perceber. Porque se eu não percebo, eu não transformo. Se eu estou andando de bicicleta e com o foninho de ouvido, ouvindo aqui uma música no alto, um volume altíssimo, daqui a pouco a bicicleta começa a fazer um barulho estranho e eu não percebo esse barulho. E por não perceber, daqui a pouco ela vai desmontar e eu vou cair e vou machucar. Então o autoconhecimento é o quê? É tirar o fone. Deixa eu ouvir esse barulho. Ou de vez em quando, mas eu gosto de ouvir música. Tudo bem, mas faça o exercício de a cada meia hora, a cada uma hora, tirar o fone e ver se está tudo bem com a bicicleta. E a gente precisa fazer isso com a gente. De tempos em tempos, Santo Agostinho nos propõe todos os dias. Eu sei que é difícil, eu mesmo não faço, que eu esqueço. E às vezes quando eu lembro, mas chega um ponto que vira meio que automático. A gente faz a coisa e percebe. Então é necessário a gente tirar o fone da vida. E como é que eu faço isso? Acolhendo a própria solidão.
essa é uma dificuldade que a gente, pelo menos eu tive em 2020. Dificuldade de me aceitar. Dificuldade de ficar comigo mesmo, né? Porque a gente tem medo da própria solidão, porque eu tenho medo de entrar em contato com aquilo que me incomoda. E esse medo faz com que eu busque alternativas para maquiar isso que eu não quero encontrar. Então a gente vive numa busca por atividade, numa hiperatividade, numa loucura em busca de produtividade, que nada mais é do que, às vezes, o medo de ficar consigo mesmo. O medo de encarar a própria realidade. E neste medo de encarar a mim mesmo, eu busco fugas. Então a gente hoje tem dificuldade de ficar sem fazer nada. Então, se a gente vai lavar uma louça, já quer ouvir uma música, quer ouvir uma palestra, se eu vou tomar banho, eu quero tomar banho e já deixar uma música tocando também. Se eu vou fazer uma atividade física, eu faço atividade física, mas com alguma coisa ouvindo. Se eu vou ler um livro, eu tenho que ler o livro e ao mesmo tempo estar pensando em outra coisa. Então a gente vive numa hiperatividade que talvez, não estou aqui afirmando, pode ser uma ansiedade por algo melhor, por ser uma pessoa melhor? Pode. Pela busca da informação? Pode. Mas é importante a gente deixar um espaço na nossa vida para encarar a nós mesmos, encarar a própria realidade, sem esses subterfúgios, esses disfarces. Porque é a partir desse silêncio que eu faço interno é que eu vou entrar em contato comigo mesmo. Se eu não faço esse silêncio, eu vou só acumulando aquilo que a gente fala em casa, sujeira para debaixo do tapete. Então, se eu busco barulho com medo do silêncio, eu estou simplesmente adiando esse momento do silêncio, que é extremamente importante. Então, não estou aqui dizendo que a gente deva abandonar as lives, as músicas, os vídeos, mas a gente deve abrir um espaço para simplesmente parar para fazer uma coisa só. Concentrar-se integralmente naquilo. Sentir-se inteiro. É difícil sentir-se inteiro em tudo e em todos os momentos. Mas é importante, de vez em quando, falar, poxa, agora eu vou parar para ouvir uma música sem fazer nada. Ou agora eu vou parar para lavar louça sem ouvir música. Ou eu vou parar para assistir um curso que eu gosto. Ou assistir uma palestra que me agrada, sem a necessidade de estar fazendo outra coisa. E de vez em quando, fazer uma pausa para não fazer nada, nem junto e nem separado. É simplesmente fazer um silêncio em si, para que o barulho do mundo não nos atrapalhe a enxergar as nossas fragilidades e potencialidades. Porque se a gente fica preso só também às coisas ruins e negativas que nós temos, como se nós fôssemos as piores pessoas do mundo, e poxa, nós temos coisas boas. Mas é que também nesse barulho excessivo que nós fazemos e recebemos, nós não reparamos o que temos de bom e quanta coisa boa nós fizemos nesse ano. A gente parar para analisar 2020, puxa, eu dei conta disso. Eu fiz isso. Bom, primeiro, meus amigos, que estamos aqui, né? Eu sei que essa live ela pode ser assistida por desencarnados, né? Que estejam nos acompanhando. Eu posso estar falando aqui agora e sendo observado por desencarnados. Então, me perdoe, mas essa reflexão agora é para os encarnados. Estamos aqui, vivos. Não vou dizer com saúde, porque talvez alguém me assista aqui que não esteja tão bem da saúde, mas estamos aqui com oportunidades de fazer mais daquilo que fizemos de bom. Quanta coisa boa nós aprendemos em 2020. Tudo bem que talvez tenha sido o ano mais difícil para as pessoas, mas às vezes é justamente quando nós mergulhamos no fundo do poço é que a gente bate o pé para sair dele. Então eu sei de muitas pessoas, conversei com algumas, que já me falaram, William, foi o meu pior
e o meu melhor ano. O meu pior ano porque eu vivi experiências que eu nunca imaginei que viveria. Mas foi o meu melhor ano porque foi neste ano que eu comecei a ressignificar as coisas, a dar valor diferente àquilo que eu não valorizava antes. Foi quando eu pude curtir mais aquela minha família nuclear, em que a gente pouco se via, pouco se falava, pouco se comunicava. E não que agora a comunicação seja uma comunicação maravilhosa, mas estamos mais tempo juntos. Então é um ano que para muita gente foi o pior e o melhor ao mesmo tempo. Ou no mesmo ciclo. Porque talvez teve momentos de um ano trágico e momentos de um ano bom. De um ano que ensinou muito. Um ano em que a pessoa leu livros diferentes, escutou músicas novas, conheceu pessoas que não conhecia antes, mesmo que virtualmente, por conta da pandemia. Então é necessário a gente olhar também para as coisas boas, e elas foram muitas. E aí, diante dessa salada, diante de tudo isso que a gente olha para trás, é necessário agora olhar para o para-brisa, olhar para frente. E agora, o que vai ser de 2021? Eu confesso que não sei. Mas eu sei que vai ser um ano cheio de oportunidades. Boas, oportunidades sempre são boas, que surgirão através também de coisas desagradáveis. Então, pensando pessoalmente, eu costumo ver que assim, essa mudança de ciclo, ela chega a ser bacana, porque a gente começa a criar novas metas, estabelecer novos objetivos. Isso é bacana, é legal. Poxa, quem não gosta, maravilha, mas tem pessoa que gosta e consegue. Tem pessoa que fica esperando, sim, o 31 de dezembro virar, para no dia 1º, dia 2, né, gente? O dia 1º ainda é um dia que está comemorando, está ali. Vamos preocupar com o dia 2. É um ano, é um ciclo que realmente modifica a pessoa. Não o ciclo em si, mas é a pessoa que cria compromissos pessoais. Ai, por que ela não criou dia 20 de dezembro? Eu já critiquei muito isso, hoje não critico mais. Porque para ela foi importante esperar virar o ano. E virando aquele ano, ela fala: poxa, esse ano eu vou fazer diferente. Eu brinco que janeiro é o mês do agora vai. Agora vai. E bacana, a pessoa cria metas. Eu só deixo uma sugestão para não se criar metas inatingíveis, inalcançáveis. Ai, Guilherme, o que é um momento inalcançável? Como é que você sabe? Poxa, eu sei, por exemplo, que nesse ano não tem condição de ir em Dubai. Não tem, não tem. Por que eu vou criar uma meta de ir em Dubai em 2021 se eu não vou? Poxa, mas uma meta de ir na praia, tô louco para ser essa vacina para eu ir na praia. Com tranquilidade, com segurança, sem me colocar em risco, sem colocar as outras pessoas em risco. Então é uma meta que eu sei que, beleza, saindo a vacina, vou organizar para que eu e minha família possamos viajar para a praia. Então, estabelecer metas. Ah, esse ano agora eu quero perder peso. Perder peso? Ah, lá vem um palestrante falar de estética. Não, gente, perder peso é questão de saúde. É para que a gente até fique encarnado mais tempo. Tem a ver com o espírito aproveitar melhor as oportunidades. Então, perder peso pode ser uma meta interessante. Quanto? Não sei. Não sei. Mas que seja uma mudança saudável, porque há formas de se perder peso e que se perca junto também saúde, né? Então é importante a gente estabelecer metas. Ah, esse ano agora eu quero fazer criar um hábito de ler um livro por mês. Que legal! Que ótimo! Né? Um livro por mês pode parecer pouco para muita gente. Mas para quem lê um livro por ano, vai ser uma meta interessantíssima. Então eu quero esse ano conhecer novos cantores. Vou conhecer um por mês. Show de bola. Legal demais. Então vamos aproveitar essa mudança de ciclo, né? Como a nossa palestra se chama, o ano termina e nasce outra vez. Para que junto com esse nascimento numérico de 2020 para 2021, nasça também novas resoluções, novas metas, novos objetivos.
mas que sejam, né, objetivos, repito, alcançáveis. E que a gente tenha a compreensão de que, para alcançá-los, eu preciso fazer aquilo que eu não fazia antes. E como é que eu vou ler um livro por mês, mantendo os mesmos hábitos de quem lia um livro por ano, por exemplo? Como é que eu vou perder peso se os meus hábitos serão exatamente os mesmos do ano passado? Como é que eu vou viajar para a praia, né, se a minha disciplina ou indisciplina financeira vai ser a mesma de que era o ano passado? Então é necessário a gente compreender que o ano ele vai ser diferente se a gente se colocar nele de uma maneira diferente. Como é que eu vou ter a saúde? Todo mundo pede saúde na virada do ano, se os meus hábitos alimentares e de atividade física serão os mesmos. Então aí a gente precisa tomar muito cuidado com a ideia de superstição, que Kardec combate no Livro dos Espíritos, que Leon Denis, em vários momentos, vem falar que o Espiritismo ele veio para combater superstições, sim. Não supersticiosas. A pessoa que quer ter superstição, ela tem à vontade. Não vou condenar quem tem. Mas é importante a gente entender que, poxa, não é a cor da roupa que vai dizer se vai ser um ano de saúde, se vai ser um ano de fartura na minha casa, se vai ser um ano bom na vida amorosa. Porque a gente cria lá. Chega a ser tá engraçado, mas eu vou vestir vermelho para ter sorte no amor. Poxa, se fosse assim, bombeiro que vive de vermelho, todos os bombeiros seriam muito felizes, né, na parte amorosa. Amarelo para ficar rico no ano, e quem trabalha nos correios, né, deveria ser multimilionário. É branco para ter paz no ano. Profissionais da saúde, então, devem viver em paz, porque vivem de branco. Então, eu não quero aqui que a pessoa deixe usar essas roupas, né? Porque cada um gosta daquilo e tal. Mas é importante só a gente ter em mente o seguinte: não é se eu usei ou não usei, que aquele meu ano vai ser dessa ou daquela forma. Mas é como eu vou me comportar. É claro que eu posso usar branco para ser até a cor da roupa também transmite uma mensagem, né? Fala, olha, eu quero paz, ótimo, vista branco, não tem problema. O ponto aqui da minha reflexão é a gente não depositar na roupa ou em algum hábito a transformação que vai acontecer desde que eu me modifique internamente. Esse é um ponto. Agora, é claro, né? A pessoa veste a roupa que ela quiser. Ela come o que ela quiser. Até porque há algumas simpatias em relação à comida. Por exemplo, né, depois pesquisa na internet, tem cada coisa que vocês vão ficar assustados. Dizem que tem que comer carne de porco, porque porco fuça para frente. E como ele fuça para frente, né, ele garante armários cheios o ano todo. E aí não é bom comer peru, porque o peru cisca para trás e quem come peru vai ter um ano de atraso. Faz sentido? Não faz. Mas eu acredito. Ótimo, fica acreditando, mas assim... O mais importante do que eu vou vestir, do que eu vou comer, é o que eu penso. Porque o meu pensamento ele é importante para que os meus hábitos sejam modificados. Então alguém pode falar assim, William, mas eu usei vermelho no ano e no dia seguinte arrumei o amor da minha vida. Foi o seu pensamento que acabou atraindo o seu comportamento, enfim. Uma vez alguém falou assim, William, mas eu gosto de colocar a vassoura atrás da porta para espantar a visita. É verdade, eu coloquei a vassoura atrás da porta e a visita vazou. Foi embora. Então a superstição deu certo. Eu falo, olha, eu tenho que dizer, não foi culpa da vassoura, que duas coisas. Ou a pessoa viu você colocando a vassoura, ou a pessoa recebeu o seu pensamento. E quando você coloca a vassoura, você pensa, né? Fala, nossa, podia ir embora logo, né? Já passou do ponto, já está incomodando. E talvez o seu pensamento atingiu aquela pessoa. Então o pensamento tem poder. Então se eu visto amarelo e
e fala: esse ano vai ser o ano da mudança, vou conseguir um emprego. E no dia seguinte vai, distribui currículo, fala com um amigo, conversa, se capacita. E aí você vai conseguir um emprego. Não por conta da roupa, mas daquilo que te motivou a vestir a roupa, do pensamento que você nutriu naquele momento. Então é isso. E muito cuidado com anúncios falsos na internet, meus amigos. Há muitos anúncios do tipo: perca 10 quilos em uma semana, sem atividade física. E quem não quer perder 10 quilos numa semana sem atividade física? E aí logo vem o golpe. Ou é um vírus, ou é um anúncio em que a pessoa quer apenas ganhar dinheiro. Ganhe 10 mil por mês sem sair de casa. Poxa, na pandemia agora, tá bom, a gente nem pode sair de casa, mas daí a você facilmente ganhar 10 mil assim, cuidado, né? Tem muitos golpistas que se aproveitam desta época do ano em que eles sabem que muita gente está ali, né? Novos planos, novas metas, novos objetivos, e aí vem a ideia do extremamente fácil. Então é necessário a gente ter sempre um pezinho atrás em relação a essas promessas. E aí, eu acho que já caminhando para o encerramento, tem uma tirinha aqui que é bem interessante, da Mafalda. O rapaz diz para ela assim: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. E ela diz assim: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Então é isso, enquanto a gente espera algo do ano que se inicia, o ano que se inicia espera algo da gente. Porque a gente vai, de certa forma, colher o que a gente está plantando, individualmente e coletivamente. E a gente vive em sociedade, portanto, o que a gente faz vai impactar na vida do outro, o que o outro faz vai impactar na minha vida. Mas uma coisa que a gente tem que ter de maneira muito assim tranquila é que a gente vive uma busca frenética por felicidade. Todo mundo quer ser feliz. E a gente pensa que para ser feliz não pode ter problemas. E tem uma frase de Albert Einstein que ele fala assim: a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Então, se a gente for esperar a ausência de problemas para ser feliz, tanto quanto podemos, como estava na questão 920, Livro dos Espíritos, a gente não vai ser feliz nunca. Então, Einstein nos chama a atenção para a nossa capacidade de lidar com os problemas. Problemas que às vezes não são resolvidos a toque de caixa, não são resolvidos rapidamente. Pode ser que leve tempo. E a gente tem que trabalhar um pouco a paciência. Tem um trecho do livro Voltei, do irmão Jacob, em que ele fala assim: não aguarde um reajustamento apressado. Se a semente exige tempo com o frio e o calor, a chuva e o sol para germinar e produzir, por que motivo reclamar a realização de espiritualidade superior, de minuto para outro no ser eterno? Plantemos e trabalhemos, sobra-nos o prazer de servir. Então, uma lição que eu deixo, que eu vou levar para mim ao longo de 2021 e que eu compartilho, é para a gente ter um pouco mais de paciência. Paciência com os outros, mas paciência com a gente também, sabe? Porque a gente às vezes quer uma mudança muito rápida e quando essa mudança não vem, a gente se sente culpado, porque, poxa, eu não mudei na velocidade que eu gostaria. E aí a gente entra num efeito de voltar algum tempo e se encher de culpa, de depressão, ficar angustiado. Então, que a gente possa, em 2021, ter mais paciência com a gente mesmo. Entender o nosso próprio tempo, que ele é diferente daquilo que a gente idealiza, né? Que eu idealizo uma coisa, mas a realidade é diferente. Há inúmeros fatores influenciando-nos o tempo todo, nos convidando para que o ano novo seja novo na compreensão da nossa velocidade, da nossa capacidade. E aí tem uma música que eu adoro, do Lenine, chamada Paciência,
em que ele diz assim, que o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Meus amigos, eu desejo a todos vocês, a todos aqueles que estão aqui com a gente, eu não sei quando vocês vão assistir, porque isso aqui estará no YouTube, se inscrevam no canal, inclusive. Pode ser que vocês assistam isso aqui em 2022, em 2050, mas eu vou desejar sempre que a gente mantenha viva a chama da esperança, porque sem a esperança a vida fica mais difícil. Mas que seja uma esperança daqueles que, do verbo esperançar, daqueles que fazem acontecer, e não daqueles que esperam as transformações. E para a gente fazer acontecer, eu deixo uma frase do Gandhi: seja a mudança que gostaria de ver. Então que a gente possa fazer tudo aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem. Eu gravo isso aqui num período de pandemia, talvez vocês me assistam no futuro, o que esse cara está falando de tanto de pandemia? Então, se a gente gostaria que os outros se comportassem dessa ou daquela maneira, nos comportemos dessa ou daquela maneira. Façamos a nossa parte, porque é isso que vai determinar um 2021 melhor. Eu não sei se para os outros, mas para a gente sim. Eu sei que esse momento de pandemia exige sacrifício. E todo sacrifício gera desgaste. Mas todo sacrifício feito por amor gera uma recompensa, que é o auxílio de Deus, que é o auxílio dos espíritos amigos. Portanto, meus amigos, sejam as mudanças ou a mudança que gostariam de ver. Que este ano seja um ano de transformação, um ano em que a humanidade possa dar uma guinada, para deixar um pouco este 2020 tão duro, tão difícil e tão cruel para muita gente, em busca de fato de um mundo melhor, de um ano mais tranquilo, com mais paz, com mais serenidade, com mais abraços, com mais apertos de mão, com mais trocas de olhares, porque a gente também está sentindo falta, mas que a ciência possa nos garantir que tudo isso aconteça em segurança. É isso que eu desejo para todos nós, um 2021 repleto de esperança. Essa eu acho que é a palavra-chave e é com ela que eu encerro este nosso vídeo. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre. Até mais, até breve, até sempre.